Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região da Samaria. Esse texto é uma continuação do capítulo 3, onde nós concluímos dizendo que os discípulos de Jesus tiveram uma contenda onde entre eles e os discípulos de João Batista, em que aparentemente os discípulos de Jesus estavam ultrapassando a quantidade de pessoas que o próprio João, que veio antes de Jesus, fazia. Isso não é nada diferente daquilo que ocorre hoje em muitos movimentos religiosos, não é mesmo? As pessoas buscam trabalhar com performance, com o número de pessoas, ao invés de buscarem a fidelidade com aquilo que Deus tem para elas. Mas nós continuamos então falando nesse texto em que Jesus é dito que era necessário que ele passasse por Samaria. E nós entenderemos, ao decorrer desse texto, o motivo pelo qual era necessário que ele fizesse isso. Versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chama seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde você deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Parece um texto um pouco longo, mas eu decidi dar toda a leitura antes de fazer o comentário, porque é um diálogo tão lindo em que Jesus fala com uma mulher samaritana. E nós não conseguimos entender o texto sem antes nós compreendermos bem o contexto em que eles estão inseridos. Judeus e samaritanos são, em origem, do mesmo povo, Israel. Contudo, nós podemos até falar isso em vídeos posteriores, no ano de 722 a.C., o rei do Império Neo-Assírio invade a tribo do norte. Naquele período, Israel era dividida entre norte e sul. Então, a tribo do norte é invadida pelo Império Neo-Assírio e o povo de Israel é tirado de lá e o imperador coloca outros povos naquela região. E logo depois, no ano de 586 a.C., o imperador babilônico Nabucodonosor também invade Judá, retira os judeus e eles retornam um pouco mais para frente no tempo de Esdras e Neemias. Mas o que eu estou contando aqui é para dizer que a origem era Israel. Contudo, os judeus estavam praticando a religião, buscavam praticar a religião que Moisés deu, segundo a lei, né? Mas o povo samaritano tinha misturas com outras origens, com outras etnias. Por isso que os judeus não se davam com
os samaritanos. E então nós vimos que existia um grande tabu, na verdade 2 tabus principais. Primeiramente, Jesus era um homem e estava falando sozinho com uma mulher. Naquele período, nós sabemos que existia a questão do patriarcado, a mulher não era tão bem vista quanto hoje nós entendemos a dignidade da figura feminina, mas naquele período, então, nós vemos esse tabu, Jesus conversando sozinho com a mulher, isso já acenderia um alarme para os olhos da época. E o segundo tabu é que Jesus, sendo judeu, falava com a samaritana. E além de falar, ele pede para que ela desse a ele de beber com o pote, com a vasilha que ela tinha. Se nós entendemos que os judeus mais religiosos não se davam com os samaritanos a ponto de não beberem dos mesmos potes, o versículo 9, aliás, vai falar: ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa versão nova meio atualizada fala isso, mas algumas edições ainda falam que os judeus não usam os mesmos utensílios que os samaritanos, porque eles entendiam que os samaritanos eram povos impuros em relação a eles. Então Jesus aqui quebrava esses 2 paradigmas, o da masculinidade e feminilidade e da união entre esses 2 povos. Mas vamos continuar esse discurso. Jesus ainda continua falando, então, primeiramente, que ele tinha sede. Ele, então, desperta a curiosidade da mulher. Ela estava meio-dia no poço, sabendo que na época não existia as tecnologias de hoje, ar-condicionado, então devia estar bem quente. E ela estava sozinha, porque não era o horário certo das mulheres pegarem água no período. Mas então nós vemos que aquela mulher tinha algo peculiar com ela. Ela buscou aquele horário para estar sozinha, buscando água. Jesus chega a ela, ele vê que era necessário chegar a ela por esse motivo que nós iremos falar aqui. Jesus continua falando que se ela conhecesse o dom de Deus, ou seja, aquilo que Deus dá, a dádiva, e quem é que está pedindo, ou seja, o Messias, água para beber, ela pediria e ele lhe daria água viva. E ela fala com os olhos materiais, né, vendo apenas aquilo que ela estava vendo, na verdade, né? O Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Então, aquilo Jesus falou de algo espiritual, mas ela entendeu de algo material. Jesus falou de água viva, mas ela entendeu da água que estava no poço. Mas ela ainda vai falar: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? Jacó peregrinou durante muito tempo naquelas regiões, abrindo poços, e os samaritanos entendiam que aquele poço era o próprio Jacó que tinha aberto. Então, Jacó era patriarca, era alguém muito grande, alguém com muita autoridade. Será que Jesus tinha mais autoridade do que o próprio Jacó? A mulher samaritana pergunta. Jesus vai falar: quem beber desta água, ou seja, da água que ele se referiu, da água espiritual, da fonte de água viva, da água, primeiramente ele fala da água material que ela estava vendo, certo? Depois ele fala: mas aquele que beber da água que ele der, da fonte da água espiritual, então ele nunca mais terá sede, porque Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, de acordo com o Evangelho de João, ele satisfaz todo o nosso anseio pela eternidade. E pelo contrário, a água que Jesus der vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher vai falar então, ela então entendeu que Jesus tinha algo diferente. Ele não estava falando apenas da água material, mas da água espiritual. E ela vai falar: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus está trabalhando na mente dela para poder introduzir a dinâmica do reino, para introduzir a obra salvífica de Jesus na cruz e a graça que ele vem trazer. E ele parece mudar de assunto, que ele vai falar para ela buscar o seu marido. Aquela mulher, na verdade, não tinha marido. Jesus vai falar isso, vai apontar como se estivesse apontando o dedo na ferida dela, para poder tratá-la. Porque a ferida é tratada, antes de ser tratar uma ferida, é preciso expô-la, estar em exposição. Então Jesus vai falar que ela tinha razão, porque ela já tinha 5 maridos, mas esse que ela estava com ele não era. Então ela já tinha se relacionado com 6 pessoas, com 6 homens, e o que ela estava se relacionando agora não era o seu marido. Então aí nós entendemos o motivo pelo qual ela estava estigmatizada, porque ela buscava estar sozinha, buscando a água ao meio-dia, porque ela talvez era mal falada na terra de Samaria. E então Jesus vai tentar tratar isso com ela. E ela falou que a partir do momento que Jesus diz essa palavra de conhecimento dela, de que ela tinha 6 relacionamentos, e ela vai falar que Jesus era um profeta. Uma vez que ela identifica que Jesus era um profeta, ela já muda totalmente o assunto. Não fala mais sobre água, não fala mais sobre marido, mas fala sobre o lugar de adoração. E esse é um assunto muito importante nesse diálogo. Ela vai falar que os pais dela adoravam naquele monte, mas os judeus em Jerusalém falam que o templo, o lugar onde eles moram,
deve ser o lugar a ser adorado. Jesus, então, entende qual era o assunto que ela queria discutir e vai respondê-la da forma certa. Porque, na verdade, o lugar não era, a importância não era o lugar que se adorava, mas era como se adorava e a quem se adorava. Jesus fala, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, os samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Aos judeus estava reservada os ministérios, estava reservada a semente que viria a esmagar a cabeça da serpente, como profetizado em Gênesis 3,15. E essa semente é Jesus Cristo. E então, Jesus vai dizer que vem a hora, e na verdade já tinha chegado, em que os adoradores verdadeiros adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então a questão não é lugar, não é naquele monte ou no templo, mas é como, em espírito e verdade, adorar ao Pai. E esses são aqueles que o Pai procura, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ela vai dizer então que ela sabia que havia de vir um Messias. Moisés havia escrito isso na lei, havia escrito que haveria de vir um profeta, mas ela disse que quando ele vier, anunciaria todas as coisas. E aqui no versículo 26, Jesus anuncia pela primeira vez a uma mulher, a uma samaritana, que ele era o Messias. Quebrando todos os paradigmas, rompendo todas as barreiras da religiosidade, Jesus fala que ele era o Messias, aquele que estava falando com ela. E naquele momento, parece que os discípulos chegam na hora errada, porque eles interrompem a conversa e eles chegam, versículo 27, chegaram discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Olha aqui o estigma. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Aquela mulher foi procurando ao meio-dia no poço uma água, material para saciar a sua sede física, mas acaba recebendo o dom gratuito de Deus, a graça. E a partir do momento que ela tem esse encontro com Cristo, ela passa também a evangelizar, a carregar as boas novas. Nós continuamos então falando que os discípulos chegam, trazem comida, mas Jesus vai falar que não queria comer, porque ele já tinha comido. E eles perguntam, será que aquela mulher tinha dado algo de comer a ele? Mas na verdade Jesus vai dizer que a comida dele, versículo 34, é fazer a vontade daquele que enviou e realizar a obra. Ou seja, uma vez que nós identificamos o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que nós viemos fazer no mundo, isso nos alimenta, isso nos sustenta. O propósito é mais importante muitas vezes do que o próprio alimento, porque ele nos dá sentido de vida realmente. Jesus vai continuando falando sobre a importância da evangelização, da quantidade de pessoas que precisam conhecer a palavra, os campos estão brancos e é preciso que nós roguemos ao Pai, o Senhor da vinha, que mande mais pessoas para a obra. E enquanto Jesus vai falando com seus discípulos, a mulher está lá na Samaria evangelizando. E aqui vai falar no versículo 39 que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito. E os samaritanos creram e a mulher foi esse alvo, esse agente da salvação. No versículo 43, nós temos o segundo sinal. Vocês se lembram que no vídeo anterior que eu falei que o Evangelho de João trata os milagres de Cristo como sinais que apontam a sua divindade, e João apenas narra 7 sinais. O primeiro foi no capítulo 2, a transformação da água em vinho. O segundo sinal é isso, no capítulo 4, versículo 43, que foi a cura do filho de um oficial do rei. Versículo 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Uma vez que Jesus cresceu na Galileia, ele, como uma pessoa, existe aquele ditado, né, santo de casa não faz milagre, então as pessoas não davam muita bola para Jesus ainda. Então ele entendeu que ele não tinha honra na sua própria terra. Mas quando chegou lá, os galileus os receberam, versículo 45, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa. Vocês se lembram na Páscoa que eu havia dito que ele tinha purificado o templo, Jesus tinha feito alguns milagres e sinais também, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Ganá, ou seja, o lugar do primeiro sinal dele, e lá existia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Versículo 48. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus aqui denuncia a falta de fé de muitos dos judeus, que precisavam de sinais para poderem crer. Versículo 49. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. Apenas com uma ordem Jesus dá
e algo acontece. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Apenas com a palavra de Jesus o homem acreditou. Ele não precisou de sinais, não precisou de nada. Apenas da palavra de Cristo o homem acreditou. Versículo 51. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que hora o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai ver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. No capítulo 5, nós temos mais um sinal, o terceiro, a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se e pegue o seu leito e ande. Imediatamente um homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Uau! Esse é o terceiro sinal, a cura de um paralítico, no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Nesse tanque é descrito que existiam 5 pórticos em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e existia uma lenda, uma crendice na época de que quando as águas eram agitadas por um anjo que passava lá, o tanque, a primeira pessoa que se banhasse nas águas do tanque era curado. Por isso que existiam muitos coxos, paralíticos, enfermos. Contudo, muitos manuscritos originais não possuem essa parte do anjo. Por isso que a minha versão, por exemplo, tem essa passagem do versículo 4 entre parênteses, entre colchetes. Mas nós não precisamos nos fundamentar muito nisso. Aquilo que é essencial, Deus preserva. Nós acreditamos que Deus atua não apenas na inspiração da Bíblia, da escrita, mas também na preservação. Se foi permitido com que esse texto, com o versículo 4, foi trazido até nós, até os dias de hoje, pode ser utilizado para um ensino. Não necessariamente algo que determina uma doutrina, porque é necessário terem mais versículos falando isso, mas apenas alguma curiosidade em relação à época. Então nós temos ainda dizendo que aquele homem, e não é dito o nome dele, mas é dito a sua idade. Ele tinha 38 anos. 38 anos de paralisia. Ele é encontrado por Jesus. Mais uma vez Jesus é encontra alguém que tinha necessidade. Lembrem da mulher samaritana. Jesus pergunta para ele, faz uma pergunta muito irônica: você quer ser curado? É óbvio que o homem queria ser curado. Ele estava no tanque de Betesda, paralítico, mas Jesus provoca a fé daquele homem. Jesus instiga a ele a dúvida e nós vemos a resposta dele. A resposta dele deveria ser: claro, eu quero ser curado, obviamente. Mas aquele homem dá uma resposta diferente. Ele fala: mestre, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, e aquele homem vê a sua limitação, vê que não tinha ninguém que o levasse. E isso também é um retrato de nós. Quando nós temos um encontro com Deus, às vezes nós temos apenas a graça para nos salvar. Mas nós temos tantas dúvidas, tantas questões para falar: nossa, sou tão pecador, tenho tantas questões. Mas Deus quer nos salvar de qualquer jeito. Ele é um grande Deus de amor. E a sua graça superabunda sobre o pecado. Mas continuemos. Então Jesus vai falar, nem precisa colocá-lo no tanque, porque Jesus tinha autoridade maior do que aquele anjo, do que aquela crença que eles tinham. E apenas com uma palavra, mais uma vez: levante o seu leito e ande.
e um homem é curado, para a glória de Deus. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E João conclui a descrição do milagre, do sinal, falando que aquele dia era sábado. E para os judeus religiosos, existia um grande significado no sábado. Deus, segundo a narrativa de Gênesis, criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. O sétimo dia, então, o Shabá, deveria ser um princípio de ser guardado. Mas o sábado foi feito para um homem, e não o homem para o sábado, como Jesus ensina. E aqui os judeus religiosos vão falar que era mais importante e difícil, acusatório, Jesus ter curado, ter trabalhado no sábado, do que mais feliz as pessoas deveriam ficar com a cura daquele homem. Isso nos mostra o quão danoso a religiosidade, o espírito de ter uma religião alicerçada em nós, mas não ter os princípios em nosso coração realmente. Aqueles homens, então, os judeus, falaram que ele não podia carregar o seu leito. Imagine, o homem era 38 anos, paralítico. As pessoas viram ele levantando e não se alegraram com esse milagre, mas o denunciaram por estar carregando o leito, carregando a sua casa, a sua cama, no dia de sábado. Esse é o perigo da religiosidade. Mas voltemos. Ele fala que não conhecia aquele homem, ele apenas andava com autoridade. Uma vez que o homem tinha autoridade para curá-lo, também tinha autoridade para falar que ele podia fazer ou não no sábado. Afinal, ele era o próprio Deus. E depois disso, mais tarde, versículo 14, Jesus aparece mais uma vez a um homem no templo. E ele vai falar ao homem: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Existia e ainda existe hoje a questão da consequência da relação entre aquilo que nós passamos, as doenças, as enfermidades e os pecados que nós cometemos. Mais pra frente a gente pode ver isso em outras passagens também, mas aqui nós vemos que Jesus aponta para ele que ele deveria ter uma vida de santidade, uma vida em que não poderia pecar, para que ele não tivesse algo pior. Jesus trata isso, uma vez que ele tinha curado, ele também tinha autoridade para falar que ele não deveria mais ter pecado. Os homens então passam a questionar Jesus porque ele está trabalhando no dia de sábado. Jesus fala mais uma vez: olha, meu pai trabalha até agora, então é importante também estar trabalhando. E os judeus entenderam que se Jesus fala que ele era filho de Deus, Deus era o pai dele, logo Jesus era igual ao Deus, então Jesus era Deus. Mas os judeus não queriam acreditar nisso, e isso nós vemos que causa uma grande contenda entre Jesus e as autoridades. Versículo 19. E então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Pesado, não é mesmo? Jesus aqui reivindica a autoridade do Pai. Assim como Deus é o Pai de Jesus e tem toda a autoridade nos céus e na terra, também Jesus precisa ser respeitado e precisa ter a sua soberania reconhecida, porque o Filho faz o que vê o Pai fazendo. Em verdade lhes digo: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui Jesus invoca aquilo que está em Daniel, de que nos últimos dias haveriam os mortos de serem ressuscitados, e aqueles que viveram na prática do bem iriam para a vida eterna, e os que viveram na prática do mal iriam para a condenação eterna. Isso de modo algum traz a ideia de que nós somos justificados pelas obras, mas pelo contrário, Jesus vai falar que é pela fé, pela graça mediante a fé. Ele inspira também o apóstolo Paulo a falar isso, mas uma vez que nós temos a justificação, uma vez que nós recebemos a graça, nós precisamos praticar coisas boas, e é isso que simboliza a vida de alguém que é justificado, a prática do bem. E essa pessoa é ressuscitada por Jesus no último dia. Ele não está mais na morte, mas ele passa da morte para a vida pelo sangue daquele que o criou.
Eu não posso, nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. E eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Na lei existia a ordenança de que um testemunho de alguém precisava de ter 2 ou 3 pessoas para ser válido. Jesus vai dizer que o testemunho dele era válido, porque ele mesmo falava de si mesmo e o Pai os servia como testemunho. Por isso que Jesus era testemunho fiel. Ele dizer que era Deus é certo, é correto, porque ele tinha a sua própria testemunho e também tinha o testemunho de Deus. Ele não se fundamentava em testemunhos humanos, não testemunhava de testemunhos como João, ele disse, mas ele testemunhava com o seu próprio testemunho e de Deus Pai. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória um dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puserem sua esperança. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão em minhas palavras? Eu concluo essa reflexão com esse discurso de Jesus. É um discurso pesado, mas é um dos principais. Na verdade, é um daqueles que iniciam, um dos primeiros discursos que Jesus vai confrontar a religião, a religiosidade dos judeus da época. Eles diziam acreditar nas Escrituras, diziam examinar as Escrituras, mas não entendiam que tudo aquilo que Moisés escreveu no passado apontava para Cristo. O profeta que Moisés disse que viria de surgir era Jesus. O Cordeiro era Jesus. Então, que nós possamos ter a nossa confiança realmente em Jesus, porque ele dá testemunho de si mesmo e o testemunho dele é verdadeiro, porque não apenas ele dá o testemunho, que já seria suficiente, mas também o próprio Deus Pai o dá. Que nós não sejamos como os judeus incrédulos, que em meio a tantos sinais, maravilhas, ainda que não existiam sinais que apontassem, mas apenas a palavra de Cristo, apenas as profecias que apontavam para Cristo sendo cumpridas na vida dele, nós possamos nos fundamentar nisso. Nós entendemos que Jesus é aquele que foi profetizado no passado e que ele veio em nome do Pai. Ele veio para cumprir o chamado do Pai, e a partir dele nós temos vida e a vida eterna em Cristo Jesus.